Fala, torcida do Verdão! Já deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí embaixo de qual cidade você torce. Avante palestra! Agora é oficial, o Palmeiras acertou a venda do atacante Alan para o Manchester City. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras e quem o Palmeiras pensa em buscar para substituir seu jogador criado na base. O Palmeiras que fechou nessa segunda-feira a venda de Alan para o Manchester City, terceira operação mais valiosa da história do Verdão. A operação foi fechada em 37 milhões e meio de euros fixos ou 225 milhões de reais. Manchester City e Palmeiras também combinaram o pagamento de 2 milhões e meio de euros em bônus ou 15 milhões de reais atrelados a número de jogos. Se o Alan bater um número de jogos X, o Palmeiras tem direito a mais 15 milhões de reais para alcançar os 240 milhões de reais que exigia para a transferência do atleta de 22 anos de idade. Só Hendrick, 72 milhões de euros, valor que inclui impostos, e Estevão, 61 milhões de euros, foram vendidos pelo Palmeiras por cifras superiores à do Alan, que tem 22 anos de idade, é bom jogador, mas está bem distante de tais cifras. Essa, inclusive, é a avaliação dentro do próprio Palmeiras, e só por isso Leila Pereira desfez uma promessa que havia sugerido ao técnico Abel Ferreira. A Leila havia garantido que não venderia atletas titulares. Ela mudou de ideia diante de um pacote extremamente generoso que vem do Manchester City. Com essa grana, o Palmeiras deixa de precisar vender outros atletas, garante mais conforto com o fluxo de caixa e vai em busca de um substituto. Já havia contado para vocês, de forma exclusiva na manhã dessa segunda-feira, que Luiz Henrique está descartado. O Palmeiras entende que não tem nenhuma lógica em investir praticamente toda a grana que você lucrou com o Alan num outro jogador, especialmente porque esse dinheiro é super importante para pagamento de contas no Verdão. A estratégia é buscar alguém mais barato. Tô tentando confirmar com o Palmeiras, essa informação que eu recebi de Kelinho, do Toluca, é o plano A do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho desse dia, né? Esse dia que realmente foi confirmado aquilo que a gente disse ontem na live, que realmente o Alan estava se despedindo do Palmeiras, e até o Abel. O Abel gosta de dar uma notícia também, de antecipar a notícia, né? Ontem ele já falou na coletiva sobre os 40 milhões, que não dá para segurar um jogador por esse valor, e hoje a confirmação aí, praticamente, né, fechada a situação com relação ao Alan, que está negociado, não vai para o jogo nem de quarta-feira. É um desfalque importante, né? Mas é assim, uma proposta como essa não tem o que fazer. O Palmeiras, eu acho que tem que olhar para dentro primeiro. Tem que olhar para dentro. Olhar para dentro para ver o que vai acontecer, do Paulinho principalmente. O que vai acontecer com o Paulinho? O Paulinho já treinou hoje, ele e o Piquerez, os dois parece que estão à disposição aí do Abel para quarta-feira. Paulinho é nome importante. Depois da venda do Alan agora, o Paulinho volta a ser figura importantíssima. Precisa jogar, precisa se recuperar, precisa estar à disposição. Se o Paulinho estiver pronto, o Palmeiras está tranquilo com relação a atacantes. Está tranquilo, não tem problema nenhum ter vendido o Alan. Vai continuar faltando um jogador de meio de campo, né? Vai continuar faltando um cara ali para o meio de campo. Mas com relação a atacantes, se o Paulinho jogar, está tudo certo, está tudo resolvido. Agora, se o Paulinho continuar nessa, não joga, e machuca, e departamento médico, e joga 15 minutos, e joga 20 minutos, o Palmeiras vai ter que ir para o mercado. Aí não tem jeito. Isso tem que ser resolvido rápido, tá? Porque dia 11 fecha o mercado, fecha a janela. E aí ou o Palmeiras vai ter o jogador já à disposição do Abel, ou então só em dezembro já acabou a temporada. Já foi Brasileiro, já foi Libertadores, já foi Copa do Brasil. Então eu acho que nisso o Palmeiras precisa ser rápido. Tem que ver o Paulinho realmente o que vai acontecer. Por quê? Não é sempre que tem um jogador, por exemplo, como o Luiz Henrique aí, disposto a voltar para o Brasil, com o Zenit também que vai ter que vender, né? E não vai vender pelo preço que quer, até porque o Luiz Henrique não foi esse jogador que se valorizou lá na Copa do Mundo, assim como vários outros, né? Então 40 milhões está totalmente fora hoje para se falar em Luiz Henrique. Então acho que o Palmeiras não vai gastar até um dinheiro desse, que acabou de vender o Alan, para repor com o Luiz Henrique. Não vai mesmo, né? Até porque, como eu disse, tem Paulinho, tem Riquelme, tem a molecada da base ali pedindo passagem também, então o Palmeiras resolve seus problemas. Mas se for uma oportunidade, né, de repente, eu acho que aí sim seria interessante, tá? Mas falando um pouquinho ainda da base do Palmeiras, olha que impressionante, né? O Palmeiras, desde a chegada do Abel, 2020, fez mais de 2 bilhões de reais em venda. Perto de 2 bilhões e 200 milhões
de venda, né? E tem vários nomes, tem Hendrick, Estevão, esses são, né, que puxaram a fila lá para cima. Hendrick, Estevão, Vitor Reis, Alan, Danilo, Kevin, Luiz Guilherme, Verón, Patrick, John Wesley. Eu citaria até o Richard Rios, que não foi da base, né, mas foi um grande negócio que o Palmeiras fez, que foi buscar no Guarani por 5 milhões de reais e vendeu por 30 aí de euros. Então, realmente, o Palmeiras está fazendo grandes negócios, passa de 2 bilhões, claro que é o trabalho do Abel, claro que é o trabalho da comissão técnica, claro que é o trabalho da diretoria também, principalmente o Gagliotti, né, que foi buscar o Andy, que deu oportunidade para o Estevão, foi buscar o Estevão também, trouxe o Abel, e aí realmente um trabalho impecável aí do Gagliotti, que infelizmente não é mais treinador, não é mais presidente do Palmeiras e parece que na próxima não vem também, né, uma pena, porque o Gagliotti realmente deixou um legado importante para o clube, e a gente vê essas vendas todas que o Palmeiras realizou e mais por vir, né? A gente viu aí o Arthur recebendo proposta, Heitor recebendo proposta, tem o Eduardo Conceição daqui a pouco também, é um jogador que já está no radar da Europa, mas o Palmeiras quer valorizá-lo um pouco mais, vai ser nessa casa também, 40, 50 milhões de euros. Então, assim, é uma fonte inesgotável pelo trabalho que é feito pelo João Paulo, né? Uma fonte realmente que sempre está se renovando pelo trabalho que o João Paulo vem realizando na base, e claro, o Abel também tendo a competência, a paciência de aos poucos colocar essa garotada para jogar no time de cima. Então o Palmeiras vive um momento muito bom realmente, eu acho que eu não falei do Danilo assim, muito bom realmente, esportivamente, dentro de campo a coisa está funcionando, voltou a funcionar. Eu acho que o Alan era um jogador importantíssimo, embora o Abel nesses últimos tempos tenha usado ele muito lá para trás de ala, aí ele perde um pouco da força dele ofensiva, mas a gente espera aí que possa contar com o Paulinho. Paulinho treinou hoje, deve ser figura aí confirmada para o jogo de quarta-feira, não para jogar, né? Porque começa toda aquela história de novo. É 15 minutos para cá, é 20 para lá, 30, até chegar nos 45, começa tudo de novo. E o Piquerez também, que esse ano, depois da Copa, ainda não voltou, né? Melhorou um pouquinho no jogo contra o Cerro, acho que foi que jogou um pouquinho melhor, mas ainda está devendo o Piquerez. Se bem que o Arthur... Abre o olho, hein, Piquerez? Daqui a pouquinho que você ficar sem jogar do jeito que você tá e machucando também toda hora no DM, você vai perder seu lugar no time. Esse moleque tá jogando muito. Menino, né? A gente falar. Tá jogando muito e já tem proposta para ele também. 13 milhões de euros. Você abre o olho, senão você vai perder espaço no time. Vai sentar lá no banquinho junto com o Abel para bater palma para esse menino, tá? Que tá jogando muita bola. Então é isso, gente. Quarta-feira, então, tem live. O jogo contra o Santos. O primeiro jogo das quartas de final. Jogo importante. A gente não sabe se o menino Ney vem, né? Porque não gosta de jogar, ele escolhe onde quer jogar, na verdade, né? Os campos, as viagens. Enfim, é problema do Santos. O Palmeiras vai com um time forte, vai com um time para buscar vantagem para a próxima rodada da Copa do Brasil, que é o próximo próximo meio de semana. Então, principalmente contando aí estando à disposição de Paulinho e Piquerez, já reforça ainda mais esse elenco, que faz uma ótima campanha até aqui. Precisa confirmar um título, né, Abel? Tá, até o momento o Paulista, também é o único que terminou, e o Palmeiras ganhou, vem como líder do Brasileiro, classificado aí na Copa do Brasil, vai começar as quartas de final, e classificado também para as quartas da Libertadores. Até o momento uma campanha realmente irrepreensível, embora tenha oscilado aí no Brasileirão, mas agora parece que encontrou o caminho de novo. A gente tá de olho, tá?